E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Lucas, capítulo 10, versículo 28. No vídeo de ontem, nós falamos sobre a importância de investigarmos a Palavra de Deus à medida em que nós estudamos alguns trechos das Escrituras. Nós vimos a importância de guardarmos algumas letras para que nos ajude a fazermos as perguntas corretas ao estudarmos um determinado trecho de nossas Bíblias. Agora eu quero ler uma passagem bíblica de maneira resumida, resumindo um texto para que possamos aplicar essas perguntas de maneira correta. Um dia, um especialista nas leis de Moisés veio pôr à prova os ensinamentos de Jesus, fazendo-lhe esta pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Que diz a lei de Moisés a este respeito? Ele respondeu: Diz que você deve amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força e de toda a sua mente, e deve amar ao seu próximo como ama a você mesmo. Certo, disse-lhe Jesus, faça isto e você viverá. Mas o homem queria justificar, talvez a sua falta de amor por alguns tipos de pessoas, e por isto perguntou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Um certo judeu que fazia uma viagem de Jerusalém para Jericó foi atacado por bandidos. Estes tiraram suas roupas e seu dinheiro, bateram nele e o deixaram caído meio morto ao lado da estrada. Por acaso, passou um sacerdote judaico. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe daquele homem. Certo judeu, encarregado de servir no templo, fez a mesma coisa, também deixou o homem caído ali. Porém, veio um samaritano, considerado desprezível pelos judeus, e quando viu aquele judeu caído ali no chão, sentiu grande pena da vítima. Ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano passou-lhe remédio nas feridas e fez curativos. Depois colocou aquele homem judeu em seu jumento e foi andando ao lado dele até chegarem a uma hospedaria, onde cuidou dele durante a noite. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e lhe pediu que cuidasse do homem. E disse: Se a conta dele for além disso, eu pagarei a diferença na próxima vez que passar por aqui. E aí Jesus perguntou: Ora, qual destes 3 você diria que foi o próximo da vítima dos bandidos? E o homem respondeu: Aquele que mostrou alguma compaixão. Então Jesus lhe disse: Sim, respondeste certo. Agora vá e faça o mesmo. Como podemos investigar essa passagem considerando o que nós vimos na última mensagem? Letra P de pecado. Existe um pecado para confessarmos nessa passagem? Pode ser que nos identifiquemos com a falta de amor por determinadas pessoas, assim como o fariseu, e como o levita. E de exemplo. Existe um exemplo nessa passagem a se seguir? Temos um exemplo positivo, a atitude de compaixão do samaritano com o judeu que historicamente se odiavam mutuamente. E um exemplo negativo nessa passagem, a frieza do sacerdote e do levita, que não ajudaram alguém necessitado do seu próprio povo por questões meramente religiosas. E de erro. Existe um erro a ser evitado? Sim. Nós podemos olhar para essa passagem e vermos que temos que guardar o nosso coração. A religião muitas vezes pode nos afastar do verdadeiro sentido de serviço a Deus. Não devemos focar no ritual e esquecermos o amor. P de promessa. Existe uma promessa nessa passagem? Jesus disse: Faze isto e viverás. Então nós vemos que há uma promessa. Aqui a palavra está nos dizendo: se amarmos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e com toda a nossa mente, e amarmos ao nosso próximo como nos amamos, nós teremos a vida eterna em Cristo. Essa é uma grande promessa. A de atitude. Existe uma atitude para mudarmos? Sim,
precisamos nos aplicar a amarmos mais ao Senhor e nos assegurarmos que temos amado ao nosso próximo de verdade. De verdade também, procurarmos uma verdade nessa passagem. Existe uma verdade para acreditarmos? A maioria das vezes, o nosso próximo não é necessariamente alguém que gostamos. Amar os que nos amam é muito fácil. Jesus mostra que amar ao próximo é algo que vai além do natural do homem que não conhece a Deus. Letra A, de algo. Existe algo para louvarmos ao Senhor aqui nessa passagem? Podemos louvá-lo porque Ele é o Senhor que nos dá a vida eterna e nos ensina a sermos parecidos com Ele. Ele se preocupa a nos instruir para que sejamos verdadeiros filhos de Deus. De oração. Existe uma oração para ser feita? Podemos orar pedindo que o Senhor não permita que tenhamos um coração duro como o do sacerdote ou do levita, que não conseguiram amar alguém que seria próximo por causa da sua própria religiosidade. Podemos pedir também que o Senhor transforme o nosso coração para ser como o do samaritano, que conseguiu demonstrar amor a um inimigo, de forma que realmente mostrou que ele tinha a vida eterna dentro de si mesmo. Podemos orar para que o Senhor nos ajude a entendermos a sua vontade e os demais pontos dessa passagem que acabamos de ler e muitas outras coisas que muitas vezes não percebemos. O Senhor sempre tem algo para falar ao nosso coração em cada passagem bíblica que lemos. Comecemos o quanto antes a estudarmos a Escritura e fazermos da Palavra de Deus o nosso rico alimento diário.